Sejam bem-vindos ao canal Avaliação Fisioterapêutica. Para finalizar a nossa série de vídeos sobre avaliação de força muscular, hoje nós falaremos sobre formas alternativas de avaliação da força muscular. O nosso objetivo é apresentar diversas ferramentas que também são muito utilizadas para avaliação da força muscular. A força muscular é fundamental para a aptidão física e, de uma forma geral, alterações na força muscular geram um impacto na funcionalidade, independente da condição clínica do paciente. O teste de força muscular manual é um dos métodos mais utilizados por conta da sua simplicidade e praticidade, porém a subjetividade é uma das suas desvantagens, como já mostramos no vídeo anterior. Outro teste muito utilizado é o teste de uma repetição máxima, que é comum principalmente nas academias e centros esportivos. Atualmente, existem várias ferramentas tecnológicas que permitem a avaliação de uma forma mais quantitativa, com resultados ainda mais precisos. Nesse vídeo, nós abordaremos o teste de uma repetição máxima, a plataforma de força e o uso do esfigmomanômetro modificado. Vamos começar com um teste de uma repetição máxima. A força muscular é um componente importante para a execução de diversas atividades e também para a participação do indivíduo, além de ser essencial no desempenho de esportes. Dessa forma, a avaliação da força muscular é um importante componente no processo de treinamento, e o teste de uma repetição máxima, ou 1RM, também é frequentemente utilizado nos treinamentos de força, uma vez que é um método prático e de baixo custo. Esse teste permite a avaliação indireta da força muscular e é aplicado mediante tentativa e erro. Para isso, em um ou mais exercícios que são escolhidos de forma arbitrária, são aplicadas cargas progressivas até que se atinja a carga máxima, ou seja, aquela carga em que o avaliado consegue vencer a resistência em somente uma ação voluntária, respeitando toda a amplitude de movimento. O Colégio Americano de Medicina do Esporte sugere que sejam adotadas de 3 a 5 tentativas por exercício, para o estabelecimento da força máxima, já que muitas vezes a resistência que é oferecida pela carga não é o suficiente para apenas uma tentativa. Além disso, vale destacar que, em cada uma das tentativas, o avaliado deve ser estimulado a tentar executar 2 ações voluntárias máximas, ou seja, 2 RM, até que essa tarefa se torne impossível, momento no qual se configura a finalização do teste pelo alcance de 1 RM. A intensidade de esforço relatada na literatura para ganhos de força e hipertrofia é sempre superior a 60% e até 80% de 1 RM, de forma que o número de repetições varie de 6 a 12 RM. Como funciona a realização do teste de 1 RM? Para definir a carga a ser colocada no condicionamento, será medido o grau de força que o paciente possui. O paciente se aquecerá com mobilizações e uma pequena caminhada, e depois ficará na posição de acordo com o músculo a ser avaliado. Um único avaliador irá selecionar uma carga, com uma caneleira ou um halter, que o paciente já tenha conhecimento de poder levantar uma só vez. Será colocada a carga que percebida pelo examinador como a ideal, para que eles realizem de uma vez só toda a amplitude de movimento. E caso um RM não seja obtido na primeira tentativa, repete-se com uma carga maior o teste mais uma vez, após 3 a 5 minutos de descanso. O máximo será de 3 tentativas por teste. Caso contrário, o paciente deverá voltar após 48 horas para realizar o teste novamente. Por exemplo, na realização do teste de um RM do bíceps braquial, o paciente deve ficar em posição bípede, encostado na parede, com um halter em cada mão, e realizará o movimento de flexão e extensão do cotovelo uma só vez, com a mão em posição de supinação. Quais são as vantagens da realização do teste de 1 RM? Não há necessidade de equipamentos sofisticados e de alto custo. O teste pode ser aplicado em diferentes exercícios para análise de diferentes grupos musculares e também há a garantia da especificidade do movimento. Quais fatores influenciam a realização do teste de 1 RM? Nós temos alimentação, sono, fadiga muscular, nível de condicionamento físico, o grupo muscular a ser avaliado, ciclo menstrual e o nível de motivação no momento.
Alguns fatores dificultam a aplicação do teste de um RM, como a determinação da carga inicial e o tempo necessário para a realização do teste. Além disso, alguns fatores como o desconforto muscular, risco de lesão e o longo tempo necessário para a execução do teste têm influenciado no desenvolvimento de testes mais simples e com menos risco de lesão, que têm o objetivo de se basear no número máximo de repetições para uma determinada carga, ou até no percentual de um RM. Agora vamos falar sobre a plataforma de força. As plataformas de força são aparelhos compostos por duas superfícies rígidas, uma superior e uma inferior, que são interligadas por sensores de força, sendo que as plataformas de formato retangular, que possuem 4 sensores, são as mais comuns no mercado e são responsáveis por verificar a força de reação do solo nos componentes médio-lateral, antero-posterior e vertical. Além disso, as plataformas de força também fornecem informações sobre a descarga de peso nos membros inferiores, a simetria durante a descarga de peso, força de contração concêntrica e a transição da fase concêntrica para excêntrica. É importante que as plataformas fiquem em um solo plano e rígido, a fim de evitar perturbações e vibrações que possam interferir nas avaliações. E também vale constar que a plataforma de força também é considerada padrão ouro para avaliação de força muscular. E para finalizar, vamos falar sobre o esfigmomanômetro modificado. O teste do esfigmomanômetro modificado é uma técnica alternativa para a mensuração da força muscular e se baseia na utilização do esfigmomanômetro aneroide, que é um equipamento de baixo custo, fácil execução, portátil e também fácil de ser encontrado. As adaptações mais descritas na literatura envolvem a adaptação da bolsa e da braçadeira. Segundo Isherwood, em 1989, existem 2 tipos diferentes de testes utilizando o esfigmomanômetro modificado, que são o Break Test e o Make Test. O Break Test é um teste manual onde o esfigmomanômetro modificado é posicionado entre o segmento do examinado e a mão do examinador, e a força do examinador supera o esforço muscular máximo do examinado. Já no Make Test, que também é um teste mecânico, o esfigmomanômetro modificado é posicionado entre o segmento do examinado e um objeto estacionário com o examinado, que exercerá o esforço máximo contra esse objeto. Nesse teste, o examinador não aplica nenhum tipo de força, e a contração produzida é isométrica, e assim diminui-se bastante os erros de mensuração. O teste com esfigmomanômetro modificado tem o objetivo de mensurar a força isométrica máxima de um músculo ou de um grupo muscular. Além disso, o teste tem validação com posturas específicas e costuma ser usado com contração isométrica mantida por 5 segundos. No entanto, esse teste só pode ser utilizado de forma comparativa, além de não fornecer índices de força de grupos musculares individualizados, mas na verdade fornece percentuais de assimetria. Bom, por aqui finalizamos a nossa série de vídeos sobre avaliação de força muscular. Comente o que achou, se ficou com alguma dúvida. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima!